Bem-vindos a mais uma conferência do ciclo Grandes Obras da Literatura Universal, um seminário permanente promovido pela Cátedra Cascais Interartes, uma instituição que existe sob os auspícios da Fundação Dom Luís I e que é uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Como é hábito, todos os segundos sábados de cada mês, pelas 17 horas, encontramos para uma conferência sobre uma das grandes obras da literatura universal. Estas conferências são gravadas e ficam disponíveis para quem as quiser ver, para, enfim, até recomendar a amigos, a colegas. E, em particular, eu gosto de enfatizar este aspecto, acho que ele é importante, divulgar também junto dos nossos alunos, todos aqueles que, e são, enfim, na generalidade, o nosso público é muito formado por colegas, professores, e por isso mesmo eu creio que estas palestras, estas conferências, acabam por ser particularmente relevantes também para alunos que muitas vezes ouviram falar das obras e, obviamente, muitas vezes, aliás, não tiveram ainda a idade para ler todas estas obras e por isso mesmo podem ser excelentes introduções. A obra de hoje, enfim, a obra de hoje é daquelas que não só é obviamente uma das grandes obras da literatura universal, mas é também uma das obras que marca todo um imaginário do século XX e que marca também o imaginário de muitas gerações, aquelas frases iniciais, aujourd'hui maman est morte, peut-être hier, je ne sais pas, são daquelas frases enfim, talvez das frases mais famosas do início, de inícios de obras de literatura universal, à semelhança do Call Me Ishmael, que essa por acaso até nem é a primeira frase, mas não interessa, ou este é o inverno do nosso descontentamento, enfim, há frases e esta é daquelas que integra claramente o nosso imaginário. Para nos abordar esta obra, para nos falar dela, temos connosco um colega, um amigo também, já há muitos anos, o professor Fernando Gomes, professor da Universidade de Évora, que tem trabalhado ao longo dos anos a obra de Albert Camus, não só a obra de Albert Camus em particular, mas também os pontos de contacto desta obra com um determinado imaginário que nós frequentemente associamos aos chamados estudos comparados, e em particular no caso dele, um trabalho que ele desenvolveu, e que foi um trabalho importante em termos do seu próprio percurso académico na relação com Paul Bowles. Um dos aspectos que tem sido objeto também da investigação do nosso conferencista de hoje é a temática dos chamados pieds noirs, portanto não é propriamente apenas da literatura francesa, mas de todo esse universo que tem a ver com a Argélia, que tem a ver com um imaginário específico da cultura francesa e depois da literatura francesa também em particular. É uma alegria muito grande para mim nós podermos ter hoje a presença deste colega, deste amigo, para falar desta obra. Eu não me vou estender mais, vou dar a palavra ao professor Fernando Gomes, renovando os meus agradecimentos pela sua disponibilidade. Fernando, a palavra para si agora. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Mário Velar. Antes de começar, gostaria então de agradecer à Fundação Dom Luís I e à Cátedra de Cascais Interartes por esta feliz iniciativa das grandes obras da literatura universal, e quero agradecer em particular ao professor Mário Velar por este convite e pela oportunidade que me estão a dar agora para vir aqui falar então do estrangeiro. Eu vou começar então a partilhar a minha tela e vou começar então por falar de como é que vou apresentar então o estrangeiro de Albert Camus. Eu fiz a minha apresentação, preparei a minha apresentação em três tempos. Num primeiro tempo vou dar uma breve biografia de Albert Camus, e no segundo tempo vou falar então do contexto que me parece muito importante, o contexto histórico-social da obra, e no terceiro tempo, finalmente, falar sobre o estrangeiro. Para então começar pela biografia de Albert Camus,
Separei então esta biografia em 4 momentos. O primeiro momento, que vai de 1913 a 1932, e Oh, Fernando, que peço desculpa de estar a interrompê-lo, mas diga. você disse que ia partilhar, mas entretanto ainda não partilhou. Não. Não. Espera aí então só um bocadinho, peço desculpa. Ora é essa. Ora viva, só um bocadinho. Eu estava convencido que estava a partilhar só. A Espera partir aí. do momento em que partilhe, vai-lhe aparecer mesmo o seu Sim, sim, ecrã sim. ir-se a alterar. Ok, só um bocadinho. Só um bocadinho. Então. E agora? Ora, aí está. Muito bem. Peço desculpa Ora então. é, obrigado. Não me tinha percebido disto. Ora bem, então, como eu vos disse, apresentei então, vou então falar da biografia de Albert Camus e que apresentarei então em 4 momentos também. O primeiro momento então, que vai de 1913 a 1932 e que intitulei Uma Infância Pobre. No segundo momento falarei de Albert Camus como um militante e lutador da resistência sobre um período que vai de 1932 a 1944. Num terceiro momento, que intitulei Camus Testemunha Engajada, que vai de 1945 a 1957, e por fim, o último momento em que titulei O Nobel e a Morte, de 1957 a 1960. Começando então por uma infância pobre. Albert Camus nasceu em Mondovi, uma pequena cidade da Argélia, a 7 de novembro de 1913. O seu contexto familiar. Albert Camus era o segundo filho de Lucien Camus, um trabalhador rural, e de Catherine Santés, uma jovem criada de origem espanhola que não sabia escrever e falava com alguma dificuldade. Lucien Camus, o pai de Albert Camus, morreu na Primeira Guerra Mundial durante a famosa Batalha da Marne. O jovem Albert Camus então nunca conhecerá o seu pai. A família mudou-se para um dos bairros pobres de Argel, Bellecour. Bellecour, neste momento, é de mencionar então algo sobre esta comunidade argelina de franceses na Argélia, que eram então apelidados de Pieds Noirs. Pieds Noirs é uma raça à parte, tal como a definiu o próprio Albert Camus, que ele procura retratar no seu romance inacabado e publicado postumamente, O Primeiro Homem. Com a ajuda de um dos seus professores, sendo Albert Camus de família de origem muito pobre, teve a ajuda do Sr. Germain, um professor que o ajudou a conseguir uma bolsa de estudos, e assim Albert Camus pôde continuar a estudar. Foi então que descobriu as alegrias do futebol e tornou-se o guarda-redes do colégio. E as alegrias também da filosofia, graças ao seu professor, o filósofo Jean Grenier. Sofre então de tuberculose, doença que mais tarde o impede de passar à agregação em filosofia. Albert Camus conclui o 12º ano em 1932 e começa a estudar filosofia. Nesse ano, publica os seus primeiros artigos num jornal estudantil. Em 1935, filia-se no Partido Comunista, partido do qual sai logo em 1937. Em 1936, ao completar os estudos de filosofia, funda o Théâtre du Travail, e escreve com 3 amigos uma peça intitulada Revolta nas Astúrias, peça que será proibida. Interpreta e adapta muitas peças, por exemplo, O Tempo do Desprezo, de Malraux, O Submundo, de Gorky, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Em 1938, torna-se jornalista no Alger Républicain, onde é responsável pela reportagem dos julgamentos políticos argelinos, algo que nos interessa aqui para o contexto do estrangeiro. A situação internacional torna-se tensa. Alger Républicain cessa a sua publicação e Albert Camus parte para Paris, onde começa a escrever para o Paris Soir. Em 1942, milita no movimento de resistência e publica artigos num jornal Combat, que se tornaria
jornal após a libertação. Nesse ano, publica, então, O Estrangeiro e o Mito de Sísifo na editora Gallimard. Estes dois livros têm um enorme sucesso juntos dos jovens leitores. Albert Camus alcança, a partir deste ano, notoriedade. Em 1944, conhece Jean-Paul Sartre, o qual gostaria que ele ensinasse a sua peça Entre Quatro Paredes. Este é o momento em que os dois filósofos mantêm relações amistosas. Escreve Sartre sobre Camus, a admirável conjunção de uma pessoa e uma obra. Ambos são romancistas e dramaturgos brilhantes, bem como intelectuais militantes que acreditam na revolta e no protesto. Eles colaboram em vários projetos, mas se seus círculos de pensamento se cruzam, as diferenças, principalmente políticas, enquanto Camus vê com um olhar crítico rumos do Partido Comunista, Sartre recusa ver as atrocidades do regime stalinista. Estas divergências marcam o seu relacionamento, que se vai azedar definitivamente. Em 1945, escreve Caligula. 2 anos depois, publica A Peste, que é um grande sucesso. Nesse ano, deixa o jornal Combat. Em 1951, publica, em tempos de Guerra Fria, O Homem Revoltado, uma brilhante e bem articulada exposição sobre a inoperância de revoluções através dos tempos contemporâneos. Camus denuncia a inutilidade da razão de ser das revoluções, que deveria ser a de elevar a condição humana. Esta obra abala a esquerda francesa e rende a Camus duras críticas dos surrealistas e dos existencialistas. Surrealistas em primeiro lugar. André Breton, o papa do surrealismo, está furioso com as observações de Camus sobre Lautréamont e Rimbaud. Recorde-se que o movimento surrealista, como um todo, foi um movimento literário, artístico e intelectual que começou em França após a Primeira Guerra Mundial e define-se pela recusa de tudo o que é moral e do que impede o homem de pensar livremente. Uma das principais etapas deste movimento foi a redescoberta de Rimbaud e Lautréamont no início do século XX. As inovações estéticas destes dois poetas, poemas em prosa, jogos tipográficos, apelo ao surreal e os seus temas, monstros, humor negro, inspiraram os surrealistas. André Breton defende o surrealismo como uma forma de escrita oposta a todas as convenções e tradições da escrita racional, optando por métodos experimentais como a escrita automática, as alucinações induzidas por drogas. Essas formas de acesso à surrealidade, nem realidade, nem sobrenatural, são questionadas por Camus enquanto formas ou meios de revolta. Os existencialistas mobilizam-se, publicando um artigo muito crítico em Letton Moderne, intitulado Albert Camus ou a Alma Rebelde, revista cujo diretor é Jean-Paul Sartre, que, alegando razões de amizade, passará a ingrata tarefa para um dos seus próximos, Francis Janson. Segue-se então a resposta de Camus e contra-resposta do próprio Sartre. Dá-se então uma guerra literária que provoca a ruptura definitiva entre eles. Camus sofre muito com a revolução, com a evolução dos radicalismos político-sociais, os atentados e os massacres na Argélia. Ele posiciona-se no L'Express através de diversos artigos, onde mostra que, enquanto francês da Argélia, vive essa tragédia como um infortúnio pessoal. Em Cadernos 3, Camus prega a unidade dos povos e justifica a sua rejeição em aderir a qualquer uma das partes envolvidas no conflito, condenando tanto a política colonialista francesa de repressão como o terrorismo. E então escreve: parece que a metrópole não conseguiu encontrar outra política senão aquela que consistia em dizer aos franceses na Argélia: morram, vocês bem merecem, ou matem-nos, eles bem merecem. Isso são duas políticas diferentes e uma única renúncia, onde não se trata de morrer separados, mas de viver juntos.
Mesmo em pleno conflito, Camus quer acreditar no futuro de uma Argélia constituída pelas duas comunidades, a francesa e a árabe. Não uma Argélia colonial que recusa, mas uma Argélia de coexistência pacífica, construída em volta da dávida ao outro, isenta de qualquer contrapartida, princípio fundamental da hospitalidade. Irá mesmo em vão a Argélia lançar um apelo à reconciliação. Camus defende um vivre ensemble, um viver juntos um tanto utópico face à realidade do conflito e da iminente guerra da Argélia. Em 1956 publica A Queda, uma obra que perturba e confunde com o seu cinismo e pessimismo. Breves palavras sobre a queda. Num bar de Amsterdão, um homem confessa-se a outro. O único narrador desta estranha e sombria história, este homem, Jean-Baptiste Clamence, conta a sua história, a sua queda, voltando aos grandes episódios da sua vida. A partir da noite em que não reage ao suicídio de uma jovem que se atira de uma ponte em Paris, este homem não apenas desce ao inferno, mas também inicia o caminho de uma consciência incomum da humanidade e do sentido da vida. Autoproclamado juiz penitente, Jean-Baptiste Clamence observa, julga e condena sem concessões a si mesmo, mas também a toda a humanidade. Voltando às suas experiências, oferece-nos um retrato sombrio e pouco glorioso do homem, concluindo: quando meditamos muito sobre o homem, por profissão ou por vocação, acontece que sentimos saudades dos primatas. Nesta narrativa, Camus figura o Ocidente como uma das polaridades definidas em O Homem Revoltado, em termos de luta entre a cultura decadente e nihilista da Europa, o pensamento da meia-noite, e a cultura solar, o pensamento do meio-dia do Mediterrâneo. A queda não apresenta o advento do homem, mas a sua queda no nihilismo histórico e político, posição imposta pela Guerra da Argélia, as esperanças seriamente diminutas de entendimento entre os franceses da Argélia e a população autóctone, juntamente com o espectro da guerra, assombram o seu humanismo mediterrâneo e propiciam o surgimento de um locus com características negativas, em conformidade com a mensagem de desespero proferida pelo protagonista, Jean-Baptiste Clamence. Camus visa a crítica à política europeia, nomeadamente ao hitlerismo, ao mercantilismo e ao colonialismo. Albert Camus recebe o Prémio Nobel em outubro de 1957, pelo conjunto de uma obra que realça com uma seriedade penetrante os problemas que se colocam hoje na consciência dos homens. Tinha então 44 anos e era o nono francês a ser galardoado. 3 anos depois, no dia 4 de janeiro de 1960, morre num acidente de carro. Encontro nos escombros do carro o manuscrito inacabado de O Primeiro Homem. A segunda parte, então, vou falar então do contexto histórico-social que intitulei Um Século Marcado pela Guerra. Tanto na história como na literatura, as décadas de 30 e 40 do século XX foram uma época de mutação. A Primeira Guerra Mundial acaba de terminar com um saldo final de 9 milhões de mortos e quase 20 milhões de feridos em todo o mundo, seguida da gripe espanhola com no mínimo 50 milhões de mortes. As populações profundamente abaladas e enfraquecidas pretendem agora aproveitar a vida. No entanto, a euforia e o alívio duraram pouco, pois a crise económica de 1929, aliada à ascensão do totalitarismo em vários países europeus, Alemanha, Itália, Espanha e na União Soviética, volta a mergulhar a Europa na turbulência. Neste contexto, não há dúvida de que a literatura, como a cultura em geral, experimenta uma grande mudança. Procura-se uma explicação, uma fuga ou uma solução. A literatura, mais do que nunca, afigura-se o suporte de um compromisso. Colabora ou resiste, mas é sempre depositária de luta política.
destaca-se então uma geração de autores que ousam posicionar-se e assumir as responsabilidades diante dos acontecimentos. É o caso, em particular, e aqui falo da literatura francesa, de André Gide, Jean-Paul Sartre, André Malraux e Samuel Beckett. Ao lado da literatura e da história, a filosofia e, em particular, a metafísica, também sofrem das duas guerras mundiais e do sucesso dos regimes totalitaristas. A partir do final da década de 1930, surgem novas questões que lidam com o absurdo da existência, a ansiedade do nada ou a incongruência da justiça. Essas problemáticas decididamente modernas que encontram nos horrores contemporâneos uma atualização histórica de noções até então teóricas, serão amplamente abordadas na literatura dos anos seguintes. O Holocausto, uma verdadeira experiência de horror, levará essas reflexões ao seu auge. A geração a que pertence Camus é uma geração de desiludidos. Demasiadas guerras, violências, injustiças e desencantos levaram-na a questionar o sentido profundo da vida, questões que são retomadas pelos escritores da época. Foi assim que se desenvolveu um movimento nihilista chamado existencialismo, especialmente com Sartre. O existencialismo, corrente sobretudo filosófica, mas também literária, considera que cada ser humano é dono individual do seu destino, das suas ações e das suas escolhas. Como disse Sartre, a existência precede a essência. Entre os temas mais marcantes deste movimento, sublinhemos a escolha. Todo homem goza de liberdade de escolha, o que significa que o homem não é programado pela natureza. Este movimento ecoa o pensamento de grandes filósofos como Kierkegaard, Nietzsche, Kafka ou Dostoiévski. Todo o trabalho relacionado com este movimento é sustentado por uma reflexão sobre o sentido da existência e apresenta uma grande tendência ao negativismo e ao desespero. No primeiro tempo, Camus adere a este pensamento, quando conhece o seu líder, Sartre. O estrangeiro é então rotulado como existencialista. Porquê? Porque Meursault, o protagonista, caminha como um sonâmbulo num mundo em que não parece habitar. No entanto, ele age, come, bebe, fuma, faz amor e até comete um assassinato. Mas rapidamente Camus afasta-se desta filosofia porque, se a sua base de reflexão é idêntica à dos existencialistas, assim como a angústia que daí resulta, a sua perspectiva francamente positiva, plena de esperança, virada por uma forma de ir além, opõe-se às ideias existencialistas. Deste pensamento nasce o absurdo, uma filosofia de vida que aspira à beleza, à paz e à justiça, que ele põe em prática nos seus romances e que desenvolvem um mito de Sísifo, manifesto da sua filosofia do absurdo. Ele afirma que o absurdo está em toda a parte. Evoca a personagem de Sísifo, esse herói grego condenado pelos deuses a empurrar incansavelmente uma pedra rumo ao topo de uma montanha, de onde ela cai e obriga a recomeçar. Sísifo encarna o destino do homem condenado a uma vida sem sentido. Neste entendimento da ausência de sentido na vida humana, os absurdistas juntam-se a uma das percepções de Heidegger, a da estranheza do homem no mundo. Aqui ele apelida de derelição e Sartre de abandono. Com Camus, a palavra é mais forte, é o absurdo. Kierkegaard e Husserl oferecem soluções para o desespero. A fé para um, a busca de essências para o outro. E Camus? Ele permanece próximo de Sartre e do seu dever de liberdade. Em O Mito de Sísifo encontramos estas palavras: se o absurdo aniquila todas as minhas chances de liberdade eterna, ele devolve-me e exalta, ao contrário, a minha liberdade de ação. No mundo sem Deus, o homem é, portanto, mais livre. Camus, sem esperar nada, elogia a criação artística. Criar é, portanto, dar forma ao próprio destino. Mais tarde, ele dará à liberdade um conteúdo mais radical, a revolta.
Se bem que, das primeiras décadas do século XX, a obra de ficção de Kafka mostra o processo e a metamorfose que, pelo seu estilo peculiar, deram origem ao termo kafkiano, ilustra o absurdo moderno. Nas narrativas deste autor, que não apontam saídas, a ação das personagens parece desprovida de significação, pois está condicionada a potências que, além de imprevisíveis, são também invisíveis. Tais personagens ignoram os crimes de que são acusadas e as suas tentativas de defesa revelam-se assim grotescas e destinadas de antemão ao fracasso. No teatro, autores como Beckett, com Esperando Godot, de 1948, ou Ionesco, que, desde a Cantora Careca, de 1950, a Jogos de Massacres, de 1970, apresentam peças centradas sobre uma humanidade desprovida de sentido e um universo sem significado ou valor, onde o absurdo inclui ainda o questionamento das possibilidades lógica e racional da linguagem. Então vamos abordar O Estrangeiro. O Estrangeiro é publicado em 1942, é o primeiro romance de Albert Camus. É também quem o deu a conhecer. Esta é a versão definitiva de A Morte Feliz, uma história esboçada em 1938 e que será publicada postumamente e incompleta, claro, em 1971. O Estrangeiro é, sem dúvida, uma das maiores obras do século XX, mas também uma das mais perturbadoras. Em causa, a singularidade da sua personagem principal, a originalidade do seu estilo desprendido e neutro e os seus temas fortes e inquietantes. A vida como sucessão de acasos, a fatalidade, a luta pela verdade, a revolta contra a sociedade ou a justiça pervertida. Além das várias questões existenciais levantadas, o romance de Camus também extrai a sua força da singularidade da linguagem utilizada e da simplicidade da sua estrutura. Há, de facto, uma desconcertante economia de meios para falar de assuntos tão sérios que são tratados por um indivíduo comum cujo nome constitui a única representação. A estrutura também é minimalista, apenas divide o romance em duas partes, separadas pelo assassinato cometido por Meursault. Finalmente, o estilo é extremamente simples, mas apurado. Embora isso possa parecer agora trivial, na época foi algo muito inovador. Camus, de facto, recusa-se a conformar-se às normas do romance e decide subvertê-las e reduzi-las à sua essência mais pura para torná-las num meio de expressão simbólica dos seus temas prediletos. No entanto, este estilo conciso e simples contrasta com a profundidade dos temas tratados e parece, à partida, afastar da obra qualquer dimensão psicológica ou metafísica. A escrita também é marcada pela oralidade, pouco adequada ao tratamento de assuntos existenciais. As relações de causa e efeito, as preposições incisas e as subordinadas estão pouco presentes. O estilo é monótono. O pretérito perfeito é o tempo mais usado. A linguagem é familiar e frequentemente pontuada por erros gramaticais e linguagem coloquial. Apesar disso, esta obra está longe de ser tão simples quanto se pensa. O estilo desenvolvido por Camus tem um objetivo muito específico, o de traduzir os temas tratados por meio da escrita. Assim, se o texto parece incoerente, visto que o narrador se limita a justapor frases entre si sem qualquer esforço de coordenação ou de articulação lógica, é simplesmente para melhor transmitir a solidão de Meursault e a sua impossibilidade de tecer relações humanas saudáveis. Este elemento é ainda mais acentuado, de acordo com Sartre em particular, pelo grande uso do pretérito perfeito. No prefácio a O Estrangeiro, Sartre escreve: compreendemos melhor, presentemente, o talhe da sua narração. Cada frase é um presente, mas não um presente indeciso que se espraia e prolonga um pouco sobre o presente que se lhe segue. A frase é nítida, sem rebarbas, fechada sobre si própria. É separada da frase seguinte por um nada, como o instante de Descartes é separado do instante seguinte.
Entre cada frase e a seguinte, o mundo aniquila-se e renasce. A palavra, desde que se eleva, é uma criação ex nihilo. Uma frase do estrangeiro é uma ilha. E nós saltamos de frase para frase, de um nada para outro nada. É para acentuar a solidão de cada unidade frásica que Camus optou por fazer a narração no passé composé. Sartre salienta também a significância da realidade e a incapacidade do indivíduo de a pensar e dizer de forma coerente. Este estilo encaixa-se perfeitamente no clima absurdo da obra. A informação é entregue ao leitor sem artifícios, de forma fria, indiferente e direta. Estes dados mal expressos e, sobretudo, não descritos, são difíceis de suportar para um leitor que os recebe a frio. Por detrás de frases aparentemente simples, esconde-se, portanto, todo o horror do mundo e toda a sua incredulidade, o que se pressente logo nas primeiras palavras do romance, quando o narrador descreve um drama pessoal, a morte da mãe, da forma mais fria possível. A escolha de uma linguagem familiar e simples, feita de apócopos, caneta, trem, por exemplo, e expressões coloquiais, pregando uma partida suja, reforça ainda mais essa tensão e a impressão de incompreensão do indivíduo diante do mundo. Porque estamos, de facto, perante o ponto de vista de um indivíduo, mesmo que este seja particularmente neutro. Com efeito, embora o romance esteja escrito na primeira pessoa de singular, o narrador revela muito pouco de si mesmo, a ponto de dar a impressão de que ele se está a observar de fora. O leitor descobre coisas, factos e pessoas mais pelo olhar de Meursault do que pela sua própria consciência. Nada é analisado ou explicado. Tudo é nomeado, inclusive ele próprio. Ele descreve muito menos os seus sentimentos do que a atmosfera ambiente, opressiva e árida, mesmo que esta última pareça refletir o seu estado de espírito. Além disso, o narrador pratica a economia de palavras, fala pouco, nunca é eloquente, nem tece descrições inúteis. Podemos ver neste estilo uma recusa por parte da personagem principal e do autor, claro, em se conformar com hábitos sociais imbuídos de palavras vazias de mentiras. Como protagonista, Meursault também carece de diálogo, contentando-se na maioria das vezes em responder às perguntas que lhe são feitas com frases vagas e breves. Sendo a comunicação oral o primeiro passo para a criação de uma comunidade, esta sobriedade indicia desde o início do romance uma tentativa de emancipação da sociedade que se confirmará mais tarde durante o julgamento. O estilo, no entanto, evolui de forma quase imperceptível. A escrita é cada vez mais controlada pelo narrador, como se a sua evolução completasse o progresso da sua consciência. Esta progressão também é visível na estrutura do romance. De facto, nota-se que há uma mudança de tom de uma parte para outra. Há um antes e um depois do assassinato do árabe. Na primeira parte, estamos perante uma observação desapegada, desprovida de qualquer forma de consciência, na monotonia, no passado e na descontinuidade da informação. Após o assassinato, o tom aparentemente neutro de Meursault evolui para algo mais complexo. Torna-se mais amargo, aprende a recordar, presta-se à introspeção e afirma-se. É quando começa a construir uma história contínua, a do seu julgamento, com o objetivo de denúncia e de revolta. Além disso, por detrás de sua suposta banalidade estilística, o romance por vezes demonstra um lirismo surpreendente que contrasta fortemente com a escrita de Meursault. Quase temos a impressão de que o escritor se sobrepõe nestes momentos ao narrador para oferecer ao leitor uma certa poesia, as emoções e sensações que Meursault não consegue exprimir por palavras. Assim, a cena do crime é particularmente fascinante. Um cenário ardente, uma atmosfera opressiva e coincidências inoportunas, nas entrelinhas do estrangeiro, fruímos de pura poesia. E aqui vão-me perdoar
A citação bastante longa. Havia já 2 horas que o dia deitara a sua âncora neste oceano de metal fervente. Pensei que me bastava voltar para trás e tudo ficaria resolvido. Mas atrás de mim comprimia-se uma imensa praia vibrante de sol. Dei alguns passos para a nascente. O árabe não se moveu. Apesar disso, estava ainda bastante longe. Parecia sorrir. E esperei. A ardência do sol queimava-me as faces e senti o suor amontoar-se-me nas sobrancelhas. Era o mesmo sol do dia em que a minha mãe fora a enterrar. E, como então, doía-me a testa. Sobretudo a testa e todas as suas veias batiam ao mesmo tempo debaixo da pele. Por causa desta queimadura que já não podia suportar mais, fiz um movimento para a frente. Sabia que era estúpido, que não me iria desembaraçar do sol simplesmente por dar um passo em frente. Mas dei um passo, um só passo em frente. E desta vez, sem se levantar, o árabe tirou a navalha da algibeira e mostrou-me ao sol. A luz refletiu-se no aço e era como uma longa lâmina faiscante que me atingia a testa. No mesmo momento, o suor amontoado nas sobrancelhas correu-me de súbito pelas pálpebras abaixo e cobriu-as com um véu morno e espesso. Os meus olhos ficaram cegos. Por detrás desta cortina de lágrimas e de sal, os meus olhos ficaram cegos por detrás desta cortina de lágrimas e de sal. Sentia apenas as pancadas do sol na testa e, indistintamente, a espada de fogo brotou da navalha, sempre diante de mim. Esta espada a arder corroía-me as pestanas e penetrava-me nos olhos doridos. Foi então que tudo vacilou. O mar enviou-me um sopro espesso e fervente. Pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão, deixando tombar uma chuva de fogo. Todo o meu ser se retesou e crispei a mão que segurava o revólver. O gatilho cedeu. Toquei na superfície lisa da coronha e foi aí, com um barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo principiou. Sacudi o sor e o sol. Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Voltei então a disparar mais 4 vezes, e era como se batesse 4 breves pancadas à porta da desgraça. Termina assim a primeira parte do Estrangeiro. Estes momentos excepcionais que ficavam invariavelmente gravadas, que ficam invariavelmente gravados na memória do leitor, são também muitas vezes vistos como outras tantas prefigurações do Nouveau Roman. Isto é só uma pequena parênteses. Movimento literário antitradicionalista que floresceu na segunda metade do século XX e que tem como principais representantes Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet e Michel Butor. Nestes romancistas nota-se o toque camusiano. Pouco enredo, nenhum retrato psicológico, um narrador questionado, personagens pouco presentes, uma exterioridade insignificante, uma escrita singular e desestruturada. No entanto, ao contrário das narrativas dos neorromancistas, o Estrangeiro termina, como já foi dito, com uma nota de esperança, pois Meursault liberta-se da insignificância do mundo e encontra na sua revolta algo que finalmente faz sentido. Apesar do seu inconformismo, o estilo de Camus permanece impregnado de um certo classicismo. A história é escrita de acordo com a regra de 3 unidades e mostrando um certo despojamento, insere-se claramente na tradição do romance clássico francês. Com efeito, esta estrutura permite-lhe refletir e evidenciar o rigor e a profundidade das questões metafísicas que aborda. Mas, para além dessa escrita tradicional utilizada por Camus, o romance mostra uma certa modernidade, pois recorre mais de uma vez a símbolos característicos do realismo simbólico, por exemplo, o sol e a água. Por outro lado, muitos críticos compararam a escrita de Camus à de autores americanos como dos Passos, Faulkner ou Hemingway. A incompreensão e o absurdo do mundo são traduzidos e reforçados por um estilo conciso e despojado. Um tom abrupto e frases entrecortadas que não deixam espaço para interpretação, estilo que Camus adota para a sua narrativa.
Sobre esta escrita. Roland Barthes, a partir do estilo camusiano em O Estrangeiro, funda uma teoria que chama de grau zero da escrita, que, muito sumariamente, é a escrita jornalística, branca e amodal. Barthes diz também sobre Camus, sobre a obra, mas Camus, entre outros, que ela possibilita uma reconciliação há muito esquecida entre a literatura e o mundo. Podemos ver, portanto, que o estilo do Estrangeiro, tão simples em aparência, reforça, na verdade, as ideias que Camus tenta transmitir na sua obra. E é isso que lhe dá uma grande força. Forma e fundo completam-se notavelmente. O sucesso deste romance deve-se, portanto, tanto à sua inquietante reflexão filosófica, quanto à sua intensa escrita que remete fortemente à realidade. Aqui vou apresentar uma análise das personagens e aqui intitulei Um Homem Desligado de Tudo. Traço característico do estilo camusiano, a economia de meios também se aplica às personagens do Estrangeiro. Poucos, e na maioria das vezes apenas esboçados, mas de forma clara e segura, o que lhes confere coerência, espessura e força de caráter. No entanto, a preponderância de Meursault tem, de certa forma, o efeito de reduzir as demais personagens a meros acessórios, cuja tarefa é acompanhar o protagonista até o desfecho final. As primeiras palavras, já referidas pelo professor Mário Avelar, que se tornaram famosas, dão imediatamente o tom. Hoje a mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Nas páginas que antecedem o crime, o leitor conhece melhor o narrador, um argelino chamado Meursault, verdadeiro herói, ou melhor, anti-herói insólito da história. Meursault tem uma personalidade que, sob o manto da simplicidade e da insensibilidade, se revela muito complexa na realidade. Ele fala de forma desapegada sobre a sua vida cotidiana, sobre a relação que mantém com os vizinhos, os dias tristes de trabalho e a sua sociedade. Ele tenta analisar a sua vida, mas sem mencionar qualquer sentimento. Aparentemente insensível, reage sem vacilações à morte da mãe e assiste ao seu funeral no hospício onde ela residia, sem demonstrar qualquer emoção. É o mesmo distanciamento que demonstra mais tarde quando é informado de uma promoção ou quando a sua nova companheira, Maria Cardona, lhe propõe o casamento, ou ainda quando explica que um dos seus vizinhos, o velho Saramaru, maltrata o cão. Ele parece viver a sua existência não de dentro, através do prisma da sua consciência, mas externamente, através dos seus 5 sentidos. Desprovido de imaginação, nada espera da vida. Tem uma visão hiperlúcida do mundo e não se preocupa com os sentimentos, mostrando-se completamente alheio ao mundo, à mágoa ou ao medo. Num primeiro momento, ele não entende que é diferente, mesmo sabendo da sua insensibilidade. No entanto, expliquei-lhe a Maria que eu tinha uma natureza tal que as minhas necessidades físicas muitas vezes perturbavam os meus sentimentos. O seu fardo é ser estranho para si mesmo, estranho para os outros, estranho para a sociedade e as suas normas. Mas se as suas emoções são ignoradas, mesmo ausentes, ele está, por outro lado, muito consciente das suas necessidades fisiológicas. Ele mostra-se extremamente presente ao mundo e à natureza, tanto que a fome, a sede, o cansaço e o calor são fatores decisivos que o levam ao assassinato. A vida tangível é de facto a sua única certeza e, a seu ver, a única possibilidade de felicidade, pelo menos até ao ato final, ao ato fatal. Em suma, Meursault parece viver a vida de fora. Entre o crime e a sentença de morte que espera Meursault, no final da narrativa, sucedem-se vários acontecimentos, sempre descritos pelo narrador com a mesma indiferença: o seu julgamento, os seus encontros com o juiz e o advogado, a sua vida na prisão ou as visitas de Maria. Mas a segunda metade do romance revela a evolução da personagem. Enquanto estava concentrada apenas no presente e era até então distante, insensível e ignorante,
o assassinato e, principalmente, o julgamento que se segue levam-no gradualmente a entender a sua diferença. Essa descoberta faz-o sofrer, porque insiste nas suas falhas sem lhe revelar qualquer alternativa de felicidade. Ele busca então uma saída na sua memória e, com força e vontade, refugia-se atrás da sua última convicção, a verdade. E é, neste momento, que a narrativa adquire o seu cariz engajado. Faça um julgamento simulado que parece decidido a condená-lo, Meursault advoga a verdade. Não há para ele nenhum arrependimento cristão ou qualquer tipo de mentira, apesar da insistência dos representantes da justiça com quem ele lida. Ele fornece a verdade, o real, descrevendo a situação tal como ele a experienciou e como ela se desenrolou. Ele também reflete sobre a sua privação de liberdade, bem como sobre a presunção de inocência a que parece não ter direito. E ao fazê-lo, sobre as falhas da sociedade em que vive. É então que ele começa a realmente tomar consciência da sua diferença, o que inconscientemente o leva à revolta interior que o abala no último capítulo. A condenação à pena capital permite-lhe aceder à tão esperada lucidez e compreender que a sua verdadeira felicidade é precisamente estar presente, nos ilumenos e no mundo. A quando da visita do capelão, Meursault expressa-se pela primeira vez com o coração e grita a sua raiva, a sua revolta e a sua paixão pela vida. Contra todas as expectativas, ele encontra no absurdo da decisão judicial uma felicidade inconcebível, a aceitação da morte que o liberta e lhe permite desfrutar dos seus últimos momentos. Ele então experimenta plenamente a existência absoluta e pura, desprovida de sentimentos e julgamentos, e finalmente atinge a plenitude. E para terminar, O Estrangeiro continua a ser um sucesso. Em 2007, a editora Folio lançou a sua lista de best-sellers a quando o seu 25º aniversário. Esta narrativa ficou na primeira posição, respondendo por 5 milhões e meio de vendas. Traduzido para mais de 40 línguas, O Estrangeiro é um clássico da literatura francesa e mundial. E Camus será lembrado como instigador de um novo humanismo e de uma nova forma de pensar, despertando no leitor as questões mais profundas e mais íntimas da humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando, pela sua apresentação, pela sua reflexão em torno desta obra que é de facto uma obra tão inquietante e que como é que eu ia dizer, também que nos suscita tantas questões relativamente a nomeadamente esta relação da escrita com o tempo. Eu acho Uhum, há aqui de facto questões particularmente interessantes que, por exemplo, que nós encontramos logo naquele prefácio que você refere do Sartre uhum, que eu acho particularmente interessante esta questão de uma espécie de intervalo a nível da sintaxe. A questão da pausa, a questão de um silêncio, que é de uhum, facto um silêncio, eu diria que radicalmente profundo, porque tem a ver, digamos, o silêncio mais radical, que é o silêncio do próprio isolamento em termos da própria escrita. eh, uhum, de, há uma e se nós pensarmos como todo o silêncio é algo tão recorrente nos mais variados momentos desta narrativa, e é como se existisse quase que uma espécie de uma personagem que estivesse, eu não digo propriamente desagregada, mas que não estivesse, eh, cujos as diferentes partes do eu estivessem, existisse quase que uma fronteira feita por intervalos. Por exemplo, estou a pensar naquela questão, o superego, ele uhum, está sistematicamente, e em momentos completamente diferentes,
é logo no princípio, mesmo quando chega ao hospício, portanto, onde está portanto, o cadáver da mãe, quando Uhum. fala com o diretor. É assim, o que é que eu devo fazer? Eu devo-me reagir desta maneira porque é isto que a convenção me diz. Isto vai-se repetir depois na relação Com o público. na relação com o patrão, inclusivamente já depois na segunda parte, quando há aquele momento em que ele sim, vou estender a mão para lhe apertar a mão, mas e depois é que se lembra, eu não posso fazer isso porque eu sou um condenado e, portanto, estes intervalos, digamos assim, que fazem com que não exista um determinado tipo de conexão a nível do eu. É verdade. E eu penso que o Sartre, quando fala nesta questão em termos da sintaxe, ele está a ir ao centro de tudo aquilo que há de novidade, de novidade, de desconcertante e de profundo nesta mesma obra. Porque é, não, é caso para dizer que na relação com a sintaxe está o problema do próprio humanismo, se quisermos, não é? Sim, sim, que se O passa. questionar, não é? É questionar exatamente, questionar e sem, digamos, uma resposta, passar de um estado para outro, passar de um eu para outro eu, sem que haja, digamos, uma introspeção, dizer eu faço isto porquê? Porque, ou, digamos, eh, o eu encontra-se completamente desestruturado, como disse o professor, como disse, e muito bem, que o eu daqui sobretudo como eu disse, sobretudo na primeira parte em que dá-me a sensação que esse eu só existe através da sensibilidade física que a personagem Pois, tem, o resto não existe, para ele não existe, não é? Não existe qualquer dor, não existe nem compaixão, ele age, faz as coisas para agradar aos outros, para também não ter, para não, digamos, não é porque altruísmo, não é porque faz parte da vida, no decorrer da vida, e que isso não se questiona, ele entra em todo aquele processo de vingança que o leva ao assassinato, não é? Sem se questionar, sem o proxeneta bate na rapariga, ele não se preocupa com isso, quer dizer, não, nada do mundo exterior o perturba, ou parece que não existe para ele. Existe o mundo físico das sensações e pouco mais. é porque de facto, e é isto que eu acho, esse aspecto que você estava a dizer, que eu acho que é também um dos grandes saltos em frente, porque nós encontramos, por exemplo, e você falou essa questão portanto, da prostituta que é agredida, nós temos, por exemplo, no século XIX, toda uma série de textos, estou a pensar, por exemplo, especificamente no Médico e o Monstro, que há um Hum, momento em que, portanto, a criança que é espancada e tudo isso. Eh, mas as questões aqui colocam-se ainda em certa medida, portanto, enfim, já é uma mudança de paradigma, é um princípio, mas há muito uma questão de bem e do mal, uma certa luta entre o bem e o mal, também. e aqui nós estarmos, digamos, já um pouco para além do bem e do mal, aliás, que por acaso é para além do bem e do mal, é algo de. É, exatamente, é para além do bem, do bem e do mal. Não, o bem e o mal não existem para ele, portanto, ele sente, ele sente fisicamente o calor, o sol, o prazer da água, o prazer de carnal, etc. Mas ele vive a vida de momentos, são momentos. E o mal e o bem não existem, portanto, ele apercebe-se que de facto destruiu naquele trecho que eu li, que acaba, digamos, a Claro, primeira, a primeira parte, ele apercebe-se aí, é a primeira vez que ele disse que teve a sensação que destruiu algo. Com o barulho, foi o barulho que despertou. O exatamente. barulho, o calor, foi o barulho é que despertou nele a consciência de que tinha destruído algo, destruído um sítio onde tinha sido feliz. Tinha sido, já é um passado, já não é o presente.
E é a exato. transição, a passagem para a segunda parte do livro, em que, pouco a pouco, essa personagem adquire a consciência, e é isso que nos perturba um bocadinho, é como é que este livro, quando se lê a primeira vez, diz: "Mas o que é que está aqui de estranho neste livro?". A primeira Claro. leitura é sempre estranho, estrangeiro, e depois numa segunda leitura aí é que percebemos, digamos, toda esta, eh, este burilar de Camus que leva, que a gente pensa que é escrever como os surrealistas, mas não é, não, não, é tudo pensado, tudo estruturado, é saltar de uma ideia para outra, mas saltar conscientemente para nos retratar então o que é absurdo, o que é que não é, enfim, é isso É mesmo. porque nós, inclusivamente, a própria situação do o absurdo e o grotesco, porque a dimensão do grotesco é também, é também relevante em termos de todo o Uhum, percurso da personagem, mas é uma dimensão do grotesco que não pode ser entendida dentro das categorias que nós habitualmente estamos habituados a pensar o grotesco. é verdade. Estamos num universo completamente diferente. E, Uhum, e, eu lembro-me, eu não consigo deixar de pensar embora com as devidas distâncias eu já esclareci isto, que é um filme que é The Ploughman's Lunch, que em português foi traduzido por Salvo Erro, A Verdade das Coisas, salvo erro, que é um momento em uhum, que o protagonista, que é o salvo erro, um jornalista, eu vi o filme já quase isto foi em meados dos anos 80, portanto já foi há algum tempo. Mas o protagonista vai logo no princípio assistir, vai ao funeral da mãe. uhum, E pronto, e daí obviamente logo este. E é a questão de ele está no preciso momento em que o corpo está a descer à terra. Há um pequeno detalhe que repara-se que ele olha para o relógio para ver se ainda faltará muito tempo. ainda falta muito tempo. E isto aqui nós encontramos, é que aqui nós já encontramos um determinado tipo de, de- de- de desconexão moral, portanto, ou se quisermos, portanto, aqui nós, num olhar mais ético, nós Uhum, questionamos a dimensão ética em relação à personagem, mas isso não acontece com o Marceau, porque o Marceau parece estar, de facto, numa esfera que não é exatamente esta. Isto é, eu acho que é muito difícil ter uma leitura moralista, era aqui que eu queria chegar, ter uma leitura moralista do comportamento desta personagem. Nomeadamente esta coisa, portanto, logo o início é de facto, ele começa por, se isto fosse um combate de boxe na relação entre o narrador e o leitor, ele é, começa com o QO. Ele dá um murro que deixa o leitor de imediato exatamente. QO. Portanto, que é aquela. Aujourd'hui, maman est morte. Uhum, O hierro é patente, terrível, quer dizer, exatamente. que não é próprio. Ele vai pegar, enfim, em tudo o que é o cerne da afetividade, ou Uhum, se quisermos, aquela ideia do humanismo. exatamente. Mas não o faz. Eu não consigo deixar de pensar. Eu tenho estado neste momento com os meus alunos de cinema inglês, temos estado a ver e a conversar e a ler coisas sobre o Terceiro Homem do Carol Reed. E que é, no fundo, um filme que está mais ou menos, enfim, é uma ligeira diferença de tempo, isto é de 42, o outro é de 49, portanto é uma coisa relativamente próxima, mas aí a personagem de Orson Welles, aí a Uhum, personagem de Orson Welles que coloca novamente, digamos que se quisermos é um pouco, é uma personagem que antecipa o tal, aquele personagem da verdade dos factos que olha para o relógio e dizer assim, mas estou atrasado para ir ao cinema, portanto. Um, Aqui isto é um pouco como se nós estivéssemos ainda na sequência do século XIX
e desculpem esta obsessão pelo século XIX, mas é que eu não consigo deixar de pensar no Bartleby. Uhum. Isto é um pouco como se o Bartleby estivesse na Argélia e todo aquele universo misterioso daquilo que está. E o Bartleby, em vez de estar sempre a dizer I'd rather not to, começasse a falar e começasse Hum. a contar a história e começássemos a entrar dentro de um universo que nos remete para uma outra dimensão completamente diferente. É verdade. Eu só queria acrescentar que a primeira vez que eu li O Estrangeiro, tinha eu 18 anos, e era daquelas leituras obrigatórias que nós tínhamos Porque se e você que nessa altura ainda estava em França. estava em França na altura e era a obra que fazia parte então das leituras obrigatórias para passar o que se chama o BAC, não é? São os exames do 12º ano para o acesso à universidade. E então dizia-se de Camus que era uma crítica assim um bocadinho leve, que era o filósofo do bacalaureat, que era o filósofo dos jovens e dos 18 anos, e que todos nós devíamos ler isso. Eu confesso que li, e tenho aqui a minha versão, e o professor mostrou a dele há bocadinho, li e ainda tenho algumas coisas sublinhadas desse momento, e as coisas sublinhadas não são exatamente as que eu agora apontei, mas que o engraçado disso tudo é que já na altura se gostei. Fiquei, como eu lhe disse, a primeira leitura, como eu disse, foi assim um bocadinho aquela pancada que o professor referiu, não é? Mas depois à segunda leitura aí é que me apercebi. E quando foi quando a investigação para o doutoramento, aí é que vi coisas que eu não tinha visto sequer. Portanto, é uma obra que fala para todas as gerações de maneira diferente. E Fernando, foi. desculpe lá, mas já agora, quando faz a investigação para o doutoramento, o facto de ter ido também trabalhar outras obras menos trabalhadas dele ajudou certamente depois a Claro, regressar, não é? claro, exatamente, exatamente. Isso foi, digamos, um um complemento, e que me ajudou justamente a refletir e a ver o estrangeiro como não tinha visto até então. Claro, claro, claro. Olha, Fernando, eu não Foi quero só uma que. parêntese para Diga, diga, diga. não era só essa Ah, parênese que sim, sim. tinha que refletir, que Camus perseguiu-me, desde o BAC, até no BAC, na prova de francês do BAC saiu-me, porque eram textos à escolha e eram textos que o que o professor escolhia então na altura, e saiu-me Retour à Tipaza de Camus. Portanto, está a ver que Camus perseguiu-me e persegue, mas com Exato. muito gosto, desde então. Tá? Exatamente, é uma espécie de É, nemesis sua. exato. Fernando, olha, eu Era só tenho. um pequeno parênteses para Muito uma nota, obrigado. uma nota pessoal. Muito obrigado. Eu quero agradecer, renovar os agradecimentos por ter proporcionado este final de tarde, por ter conversado sobre esta obra, como eu tinha dito no início. Agradecer também àqueles que estiveram, quero agradecer a todos os que estiveram presentes e a todos Obrigado. aqueles que possam vir a assistir a esta conversa depois, porque ela, como eu referi, fica registada, gravada e registada no YouTube, portanto, no site da Fundação e da Uhum. Cátedra, e, portanto, podereis regressar a ela. E eu quero, uma vez mais, Fernando, muito obrigado, foi um prazer revê-lo, ainda aqui à distância, e foi um Uhum. prazer conversar consigo e ouvi-lo. Muito obrigado e até breve. Obrigado eu. Obrigado eu. E obrigado a Obrigado. todos.